O tema de hoje é o documento 1, o Pai Universal. O Pai Universal é o Deus de toda a criação, diz a revelação. Assim inicia a revelação. É a primeira fonte e centro de todas as coisas, de todos os seres. Pensai em Deus primeiro como um criador, depois como um controlador e, finalmente, como um sustentador infinito. A verdade sobre o Pai Universal deve seu alvorecer para a humanidade quando o profeta diz: apenas vós sois Deus, não há ninguém além de vós. Criastes os céus e o céu dos céus, com todas as suas hostes. E vós os preservais e os controlais. Pelos filhos de Deus, os universos foram feitos. O Criador cobre-se da luz como se fosse uma veste e estende os céus como uma cortina. Somente o conceito do Pai Universal, um Deus único, no lugar de muitos deuses, capacitou o homem mortal a compreender o Pai como um Criador divino e um controlador infinito. Agora, aqui eu coloquei esse quadrinho com os temas principais desse primeiro parágrafo. Aqui é que começa a revelação. Ainda que temos a introdução, que vocês já estiveram estudando nessas sessões passadas, a revelação em si começa aqui. Observe qual é o primeiro conceito, o Pai Universal. O revelador vai direto ao assunto. Está falando também para quem acredita com fé em Deus. Ele não justifica, não faz alguma introdução, vamos falar disso. Não, assume como um fato que o leitor é um leitor de fé que acredita em Deus. Então, nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro parágrafo, o revelador já começa a incluir conceitos complexos, que serão ampliados nos capítulos seguintes. Pai Universal, primeira fonte e centro, Criador divino, controlador infinito, sustentador infinito, Deus único, filhos criadores e vários universos. Todos esses conceitos são bem complexos. Precisamos ler o livro todo para compreender realmente qual é o significado. Mas já podemos ter uma ideia de uma criação imensa, de que tem filhos criadores, esse é um conceito novo, que a humanidade não tinha, que Deus é único e que Ele é um Pai. E por que o revelador começa assim, pelo Pai Universal, pela primeira fonte e centro, por Deus Pai. No capítulo 19, um conselheiro divino de Versa fala que eles, os reveladores, escolheram a técnica de abordar o homem e seus problemas planetários, embarcando em uma jornada no espaço-tempo, partindo da fonte e centro do paraíso, que é o mais alto que existe. Essa fonte e centro, que é infinita, eterna e divina, de toda a realidade da personalidade e de toda a existência cósmica. Essa fonte tem criado tudo isso, e partindo de lá, de cima, do mais alto, até chegar ao homem, que é o mais baixo. E continua, segundo parágrafo. As miríades de sistemas planetários foram todas criadas para serem, afinal, habitadas por vários tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que poderiam conhecer a Deus, receber a afeição divina e amá-lo em retribuição. O universo dos universos é obra de Deus e morada das suas diversas criaturas. Deus criou os céus e formou a terra. E não foi em vão que Ele estabeleceu o universo e criou este mundo. Ele o formou para que fosse habitado. Aqui já o revelador está dando um dos propósitos essenciais
da existência da criação e da existência nossa. Qual é o propósito da nossa existência? Aqui começa a nos revelar parte desse propósito. Então, os conceitos revelados, miríades de sistemas planetários. Esse é um conceito novo. A religião ensina, centrada na humanidade, religião evolucionária, querendo dizer, é centrada na humanidade. A religião não sai daí, não existem outros mundos habitados. Quem acredita em outros mundos habitados é tomado muitas vezes como um fantasioso. E também, não apenas miríades de sistemas planetários, mas também diferentes tipos humanos de criaturas inteligentes. Isso significa que a humanidade da Terra não é a única, há muitas outras. Esse também é um conceito novo e surpreendente. Também fala do universo dos universos. O universo dos universos é toda a criação habitada até agora. Também fala da espiritualização, amar e conhecer a Deus, receber o amor de Deus. Isso é a religião verdadeira, a religião pessoal, como estava falando Jorge há um momento atrás. Também, já no segundo parágrafo do livro, dessa revelação, o propósito da existência da criação e da nossa existência. Isso é magnífico. Segundo parágrafo, se uma pessoa lesse apenas isso, já estaria tendo muita informação, muita informação. Então, o universo dos universos é um conceito complexo, que inclui a ilha eterna do paraíso, o universo perfeito de Abona e os 7 superuniversos evolucionários. Também, falando nas diversas criaturas, a revelação, nos seguintes capítulos, vai nos ensinar sobre criaturas humanas, respiradoras, não respiradoras, subrespiradoras, superrespiradoras, energizadas, elétricas, tipos segundo a gravidade, a temperatura, criaturas mononciais, espirituais, com personalidade, não pessoais, suprapessoais, absonitas. Todos esses conceitos vão se derivar desse conceito que está aqui no começo do livro. Por isso é importante, eu acho, a leitura ordenada para permitir uma compreensão maior daqueles conceitos que são progressivamente revelados. Parágrafo 3. Todos os mundos esclarecidos reconhecem e adoram o Pai Universal, o elaborador eterno e sustentador infinito de toda a criação. As criaturas de vontade, de universo em universo, embarcaram na jornada imensamente longa até o paraíso, a luta fascinante da aventura eterna de alcançar Deus, o Pai. A meta transcendente dos filhos do tempo é ir ao encontro do Deus eterno, é compreender a sua natureza divina, é reconhecer o Pai universal. As criaturas sabedoras de Deus têm uma única ambição suprema, um só desejo ardente, que é o de tornar-se, nas suas próprias esferas, perfeitos como ele é perfeito na sua perfeição de personalidade no paraíso e na sua esfera universal de supremacia na retidão. Do Pai universal que habita a eternidade, emanou o supremo mandado: sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Em amor e misericórdia, os mensageiros do paraíso levaram essa exortação divina através dos tempos e em todos os universos, até mesmo as criaturas inferiores de origem animal, tais como as raças humanas de Urântia. Então, aqui já também, novamente, nos introduz um conceito profundo, complexo, reconhecimento e adoração do Pai como parte essencial da nossa progressão espiritual. As criaturas de vontade são criaturas com personalidade. Essas somos nós. A ascensão ao paraíso, esse é outro conceito complexo.
que requer, vai ser desenvolvido ao longo de todo o livro, mas já sabemos aqui que a ascensão existe e que nós podemos empreender essa aventura eterna de alcançar Deus o Pai. Compreender a natureza de Deus inclui consciência cósmica e percepção espiritual. Isso é mencionado lá na introdução, nos primeiros parágrafos da introdução, que esse é o propósito da revelação do livro Durante. A consciência cósmica é, conforme os ensinamentos do livro, consciência, conhecimento e compreensão de toda a realidade, da nossa realidade, realidade universal, espiritual, todo o que existe nos universos, como eles são governados, tudo o que existe no cosmos, isso é consciência cósmica. E percepção espiritual. O livro diz que a revelação é entregue para que nos desenvolvamos uma maior percepção espiritual. A percepção espiritual é o produto da experiência espiritual com Deus, da religião do espírito, do crescimento espiritual. Então, também nesse parágrafo, sabemos que existem criaturas de vontade, e o revelador nos dá o mandado supremo. E nesse mandado é uma síntese de toda a carreira ascendente, a nossa meta eterna como seres evolucionários ascendentes. Também nos dá o conceito de verdadeira religião, reconhecimento e adoração ao Pai universal. Também nos informa que existem mensageiros do paraíso. Então, a ascensão no universo é a aventura eterna de alcançar Deus, o Pai, semelhança com Deus, tornar-se nas suas próprias esferas, nos tornar na nossa própria esfera, perfeitos, como Ele é perfeito na sua perfeição de personalidade no paraíso. O revelador está falando de atingir a perfeição de Deus, que inclui valores divinos, retidão. E se considerarmos que a esfera universal de supremacia na retidão da personalidade, que é a esfera de Deus, então podemos compreender que o termo esfera se refere a uma área particular de interesse, de ação, de trabalho, a nossa esfera de existência, de ação, não é uma esfera como o planeta, pois já sabemos que aqui não é possível atingir a perfeição. Então, o significado do termo esfera não é que vamos alcançar aqui, nessa esfera terrena, a perfeição. Esse mandado, o mandado supremo, magnífico e universal, de esforçar-se para atingir a perfeição da divindade, é o primeiro dever e deveria ser a mais alta ambição de todas as criaturas que batalham nessa criação do Deus da perfeição. A possibilidade de atingir a perfeição divina é o destino certo final de todos os homens no eterno progresso espiritual. Então, aqui também temos uma revelação fascinante sobre o nosso destino. Destino é a nossa, que deve consistir, para atingir essa perfeição, cumprir esse mandado, que é a síntese da vontade de Deus, da lei divina, da carreira ascensional, o propósito da nossa existência, e também o caminho de progressão espiritual eterna. Os mortais de Urântia dificilmente podem esperar ser perfeitos no sentido infinito, mas para os seres humanos partindo como fazem deste planeta, é inteiramente possível alcançar a meta suprema e divina que o Deus infinito estabeleceu para o homem mortal. E, quando atingirem esse destino, em tudo o que diz respeito à autorrealização e ao alcance da mente, eles estarão tão repletos na sua esfera de perfeição divina, quanto o próprio Deus o é no seu âmbito de finitude e eternidade. Tal perfeição pode não ser universal no sentido material, nem ilimitada em alcance intelectual, nem final enquanto experiência espiritual.
mas ela é final e completa sobre todos os aspectos finitos em divindade, vontade, perfeição de motivação da personalidade e consciência de Deus. Então, a meta suprema divina do homem requer a nossa autorrealização. Realização da mente, perfeição não universal no sentido material. Eu, sinceramente, não entendo muito bem o significado de perfeição não universal no sentido material. Penso que pode ser uma referência a que a perfeição não é referida a coisas materiais, mas sim no sentido espiritual. Mas essa é minha interpretação. Vocês podem ter alguma interpretação diferente, pois esse é um conceito que aqui não está muito explicado. E também não é limitada na compreensão de capacidade intelectual. É meu conceito, é meu entendimento, quando diz final, significa máxima, o máximo que podemos atingir. Então, a meta suprema estabelecida pelo Pai será máxima e completa em divinidade alcançada por nós, em união inteligente e perfeita da nossa vontade com a vontade do Pai. O revelador já no começo está falando de vontade. Isso é essencial na nossa progressão espiritual. A motivação da nossa personalidade de desenvolver nossas capacidades e possibilidades até atingir a perfeição de Deus, adquirindo a máxima consciência possível de Deus, a semelhança com Ele. Isso depende da nossa vontade, isso não é uma imposição. O Pai não vai nos transformar sem nosso consentimento. Isso é uma coisa que nós devemos trabalhar, devemos realizar por nós próprios, em colaboração, nos permitindo ao Pai nos transformar. Então, a semelhança com o Pai, que podemos atingir essa semelhança, dá tranquilidade sobre os resultados dos nossos esforços nessa vida para viver a vontade de Deus. Então, vemos aqui a descrição do nosso avanço no universo, a sobrevivência da nossa alma e o alcance da semelhança com Deus. O verdadeiro significado do mandamento divino é este: sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior de si próprio, na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. Então, os conceitos que estão incluídos aqui implicam alcançar valores espirituais mais elevados, ir para o nosso interior, pois dentro de nós reside a presença de Deus. Dentro de nós podemos encontrar Deus, comungar com Ele e crescer em espírito. E assim alcançamos os significados verdadeiros do universo, a perspicácia espiritual, o discernimento espiritual, conhecimento da verdade divina e adquirir valores divinos. Tudo isso é a busca de Deus. Então, esse é o parágrafo número 6 da revelação em si, sem considerar a introdução. E já o revelador, nesses 6 parágrafos, observem todos os conceitos complexos, o avanço, a progressão, que temos personalidade, que temos vontade, que existem nos universos, que Deus é um Pai, que toda essa progressão depende da nossa escolha, da nossa vontade. É maravilhoso. Esses primeiros 6 parágrafos são uma síntese de tudo o que vai ser desenvolvido posteriormente no livro de Dante. Aqui começa o ponto 1, o nome do Pai. De todos os nomes pelos quais Deus, o Pai, é conhecido nos universos, aqueles que o designam como a primeira fonte e centro do universo são
são os mais frequentemente encontrados. O Pai primeiro é conhecido por vários nomes, em universos diferentes e nos diversos setores de um mesmo universo. Os nomes por meio dos quais a criatura designa o Criador dependem, em grande parte, do conceito que a criatura tem do Criador. A primeira fonte, centro do universo, nunca revelou a si própria por um nome, apenas pela sua natureza. Se acreditamos que somos filhos desse Criador, afinal, torna-se natural que o chamemos de Pai. Mas essa denominação vem da nossa própria escolha e advém do reconhecimento da nossa relação pessoal com a primeira fonte e centro. Então, Deus é um Pai, é a primeira fonte e centro do universo, é o Pai primeiro, o Pai máximo, o Pai mais elevado. Existem diferentes universos, e também esses universos têm setores diversos em cada universo. E também, esse Pai é um Criador. Então, Deus Pai revela a si próprio, portanto, pode ser conhecido. Se ele revela a si próprio, nós podemos conhecer ele. Esse é um conceito diferente ao conceito tradicional da religião evolucionária, que apresenta Deus como irado, vingativo, enraivecido, ofendido, ciumento. Pessoas que acreditam e leem a Bíblia e o livro de Urantia, frequentemente dizem que Yahvé, ou Jeová, é um Deus violento, que na verdade é o demônio. Eu tenho visto essa testemunha, muitas pessoas que são leitoras da Bíblia e também do livro de Urantia. Esse é um exemplo da personificação que os humanos frequentemente fazemos dos conceitos evolucionários sobre Deus. Os nomes dados na antiguidade a Deus são representativos dos conceitos em evolução dos humanos, não da natureza real de Deus. E o nome Yahvé ou Jeová é utilizado hoje por um setor das religiões evolucionárias. Então, para chamar Deus de Pai, naturalmente devemos acreditar que somos filhos dele. A primeira menção ao que os humanos acreditamos é que o nome dado a Deus depende do nosso conceito dele, não dele em si. Deus Pai não se revela pelo seu nome, mas sim pela sua natureza. A natureza de Deus inclui infinitude, perfeição, justiça, retidão, misericórdia, amor, bondade, verdade, beleza. E tudo isso nós podemos contemplar a natureza de Deus na revelação dele que fez nosso Pai Criador, Micael de Nébado, Jesus de Nazaré. O Pai Universal nunca impõe qualquer forma de reconhecimento arbitrário, de adoração formal ou de serviço escravizador às criaturas inteligentes e dotadas de vontade dos universos. Os habitantes evolucionários dos mundos do tempo e do espaço, por si mesmos, devem nos seus corações reconhecer, amar e voluntariamente adorá-lo. O Criador recusa-se a exercer coação de submissão sobre os livres arbítrios espirituais das suas criaturas materiais. A dedicação afetuosa da vontade humana de fazer a vontade do Pai é a dádiva mais bem escolhida que o homem pode oferecer a Deus. De fato, uma consagração assim da sua vontade de criatura constitui a única dádiva possível de valor verdadeiro do homem ao Pai do paraíso. Em Deus, o homem vive, move-se e tem o seu ser. Não há nada que o homem possa dar a Deus, a não ser a escolha de ater-se à vontade do Pai. É uma decisão como essa, efetivada pelas criaturas volitivas inteligentes dos universos, na realidade, constitui a verdadeira adoração, que satisfaz muito plenamente ao Pai Criador, em cuja natureza o amor é preponderante. E nessa citação está resumida toda a religião do Espírito, todo o nosso relacionamento com o Pai. Devemos reconhecer, amar e adorar Deus voluntariamente, por escolha livre, pois a adoração é produto do amor a Deus, não é um ritual, não é uma cerimônia, é uma relação interior com o Pai,
na qual nos dedicamos à adoração. E essa adoração unicamente será existente, será real, por nossa decisão livre, por amor ao Pai. Por isso é dedicação afetuosa, dedicação por amor a fazer a vontade de Deus. Essa é a única dádiva possível que podemos dar a Deus, pois a natureza do nosso Pai é amor. Quando realmente vos houverdes tornado conscientes de Deus, após descobrirdes verdadeiramente a majestade do Criador, e houverdes experimentado e compreendido a presença do controlador divino que em vós reside, então, segundo o vosso esclarecimento e de acordo com a maneira e o método pelo qual os filhos divinos revelam Deus, vos encontrareis um nome para o Pai Universal que expresse adequadamente o vosso conceito da primeira grande fonte e centro. E assim, em mundos diferentes, em vários universos, o Criador torna-se conhecido por inúmeros nomes, e todos significam a mesma coisa, pelo sentido do relacionamento dos filhos com ele. Em palavras e símbolos, todavia, cada nome representa um grau, uma profundidade da sua entronização nos corações das suas criaturas de um determinado reino. Então, devemos reconhecer e adorar a Deus voluntariamente por escolha livre. E esses nomes que podemos dar a Deus será produto do nosso relacionamento com o Pai. E esse relacionamento é por amor. Então, quando amamos a Deus e desejamos de todo o coração fazer a sua vontade, então aceitamos com alegria viver os ensinamentos dos seres divinos que nos mostram o caminho de progressão no universo. Então, quais são os nomes dados ao Pai nos universos? Perto do centro do universo dos universos, ele é chamado de primeira fonte. Nos universos do espaço, ele é chamado de centro universal. E no nosso universo local, nosso Pai é chamado de primeira fonte criadora e centro divino, Pai dos universos, sustentador infinito, controlador divino, Pai das luzes, dom da vida, todo-poderoso único, Pai universal, Pai dos pais, Pai do paraíso, Pai de Avona, Pai Espírito, é nosso Pai. No nosso mundo, nesse capítulo da revelação, é mencionado que os nomes dados ao Pai universal no nosso mundo é Deus, Deus eterno, e aquele que habita a eternidade. Eu observo que aqui falta alguns nomes que a humanidade dá a Deus. Eu penso que a razão de que o revelador não incluiu aqui esses nomes como Javé, El Elyon, Jeová, é porque esses nomes representam um conceito evolucionário imperfeito, que descreve um Deus irado, vingativo. Então, por isso, na minha opinião, o revelador não incluiu esses nomes. Ele incluiu unicamente nomes que representam o conceito mais elevado que a humanidade tem do nosso Pai Universal. Isso é minha opinião. Vocês podem expressar uma opinião diferente se quiserem, naturalmente. Então, a realidade de Deus, esse é o ponto 2. Deus é a realidade primordial no mundo do espírito. Deus é a fonte da verdade nas esferas da mente. Deus abriga com a sua sombra todas as partes dos reinos materiais. Para todas as inteligências criadas, Deus é uma personalidade. E para o universo dos universos, ela é a primeira fonte e centro da realidade eterna. Deus não se assemelha ao homem nem à máquina. O primeiro Pai é Espírito universal, eterna verdade, realidade infinita e personalidade paterna. Então, só um momento aqui. Então, Deus é a realidade primordial no mundo do espírito, mas também é a fonte da verdade nas esferas da mente. O Pai abriga com sua sombra todas as partes dos reinos materiais, mas nós sabemos que Deus
não está presente na natureza. Então, Deus, o nosso Pai, está presente por meio do seu Filho eterno, por meio do Espírito infinito. É assim que ela está presente em todo o universo. Então, Deus é uma personalidade, e por isso nós podemos nos relacionar com Ele, porque nós também somos personalidades. E as personalidades unicamente podem se relacionar com outras personalidades. Nós não nos podemos relacionar com animais, não podemos ter uma relação inteligente, uma relação autoconsciente com animais, nem com objetos materiais, naturalmente. O Deus eterno é infinitamente mais do que a realidade idealizada ou o universo personalizado. Deus não é simplesmente o supremo desejo do homem, a busca mortal transformada em realidade objetiva. Tampouco Deus é um mero conceito, o poder potencial da retidão. O Pai universal não é um sinônimo para a natureza, nem é a lei natural personificada. Deus é uma realidade transcendente, não é meramente um conceito tradicional que o homem tenha dos valores supremos. Deus não é uma focalização psicológica de significados espirituais, nem é a criação mais nobre do homem. Na mente dos homens, Deus pode ser qualquer desses conceitos e todos eles. No entanto, ele é mais. É uma pessoa salvadora, é um Pai cheio de amor para todos aqueles que desfrutam da paz espiritual na Terra e que anseiam por experimentar a sobrevivência da personalidade após a morte. Então, Deus é a realidade transcendente, pessoa salvadora e Pai cheio de amor. Mas tudo isso, ele é para aqueles que desfrutam da paz espiritual na Terra. A paz espiritual é a paz daquele que já entregou a sua alma aos cuidados da presença de Deus nele. É uma pessoa que ama a Deus, que está consagrada a fazer a sua vontade de todo o coração. Então, é assim que Deus pode ser uma realidade transcendente, uma pessoa salvadora, é um Pai cheio de amor. Isso depende da fé. Sem fé, não é possível que essa experiência de Deus seja uma realidade em nós. Nós podemos conhecer Deus, já está dito nos parágrafos anteriores que lemos, e esse conhecimento está baseado na fé, e está motivado pela fé. É um resultado. Por isso, o revelador diz, é uma pessoa salvadora, é um Pai cheio de amor para todos aqueles que desfrutam da paz espiritual na Terra e que anseiam por experimentar a sobrevivência da personalidade após a morte. Uma pessoa que ama a Deus e quer sobreviver e consagra sua vida para esse objetivo. A realidade da existência de Deus é demonstrada na experiência humana pela presença divina que reside dentro do homem, um monitor espiritual, enviado do paraíso para viver na mente imortal do homem e para assisti-lo na evolução da sua alma imortal e na sobrevivência eterna. A presença desse ajustador divino na mente humana faz-se conhecer por 3 fenômenos experienciais. 1, a capacidade intelectual para conhecer a Deus, a consciência de Deus. 2, o impulso espiritual de encontrar Deus, a busca de Deus. 3, o anseio da personalidade de ser como Deus, o desejo de todo o coração de fazer a vontade do Pai. Então, a demonstração da realidade da existência de Deus é possível, mas é uma experiência pessoal. Ajustador divino, o monitor espiritual, essa é a primeira vez que é mencionado um monitor ajustador. Também a primeira vez que se fala da evolução da alma. Então, a alma não é uma coisa que já está fixa, que a pessoa tem e não precisa fazer nada. A alma deve evoluir, deve crescer. Também temos um impulso de buscar a Deus. E é o desejo de ser como Deus. Isso é igual que o desejo de fazer a vontade do Pai. Para ser como Deus, precisamos fazer a vontade do Pai. Deus só pode ser compreendido no âmbito da experiência humana com Ele.
da experiência humana de conhecer Deus, fazer a sua vontade, crescer em espírito, alcançar a sobrevivência, adquirir maior consciência de Deus. A consciência de Deus depende do nosso crescimento espiritual. A quanto maior crescimento espiritual, maior consciência de Deus. Que adquirimos nós, claro. Aqueles que são sabedores de Deus experimentaram o fato da sua presença. Tais mortais sabedores de Deus têm, na sua própria experiência pessoal, a única prova positiva da existência do Deus vivo que um ser humano pode oferecer a outro. A existência de Deus encontra-se muito além de qualquer possibilidade de demonstração, a não ser pelo contato entre a consciência que a mente humana tem de Deus e a presença de Deus no ajustador do pensamento que reside no intelecto mortal e que é otorgada ao homem como dádiva graciosa do Pai universal. Eu coloquei aqui algumas citações de outros capítulos, porque ajudam a compreender esses conceitos. Capítulo 5 diz: a prova da fraternidade como ajustador divino consiste integralmente na natureza e extensão dos frutos do Espírito, os quais são colhidos na experiência vital do indivíduo que crê. Pelos seus frutos vós os conhecereis. E no capítulo 146, diz o revelador: ainda que não possais observar o Espírito Divino trabalhando nas vossas mentes, há um método prático para descobrir o nível até o qual conseguistes manter o controle dos poderes da vossa alma, sob o ensinamento e o guiamento desse Espírito interior residente do Pai Celeste, e a medida do amor pelo vosso semelhante. Esse Espírito do Pai compartilha do amor do Pai, e a proporção que domina o homem leva infalivelmente na direção da adoração divina e da consideração amorosa pelo semelhante. Então, sim, é possível demonstrar a existência de Deus, mas é uma prova pessoal. E quem vai reconhecer essa prova vai ser uma pessoa que tenha fé, que possua na sua experiência a prova pessoal da existência de Deus. Então, aqueles que são sabedores de Deus experimentaram o fato da sua presença. Ser sabedor de Deus é ter experimentado ele, é ter recebido seus dons divinos, ter adquirido uma fé viva, valores divinos, frutos espirituais, que são, diz no capítulo 5, colhidos na experiência da vida, a experiência vital do indivíduo que crê. E pelos seus frutos vós conhecereis. Essa é a forma de saber se uma pessoa está centrada no Pai, crescendo em espírito, produzindo frutos do Espírito. E todos esses frutos do Espírito, frutos do amor do Pai, que circula, por assim dizer, através de nós para nossos semelhantes. E se manifesta no serviço amoroso. Frutos do Espírito são para frutos não para nós, são para outras pessoas, para servir, amar, dar com generosidade todos esses frutos. Em teoria, vós podeis pensar em Deus como Criador, pois Ele é o Criador pessoal do paraíso e do universo central da perfeição. Mas os universos do tempo e do espaço foram todos criados e organizados pelo corpo do paraíso de filhos criadores. O Pai Universal não é o criador pessoal do universo local de Nevadon. O universo no qual vós viveis é criação do seu filho Micael. Ainda que o Pai não haja pessoalmente criado os universos evolucionários, ele os controla por meio de muitas das suas relações universais e por meio de algumas das suas manifestações de energias físicas, mentais e espirituais. Deus, o Pai, é o criador pessoal do universo do paraíso, em associação com o Filho eterno, é o criador de todos os outros criadores pessoais do universo. Então, Deus é criador do paraíso e da Bona. Os universos do tempo e do espaço é criado por um corpo de filhos criadores do paraíso, que são os filhos Micaéis. O universo local de Nevadon é criado pelo filho Micael, nosso filho Micael, que encarnou em Jesus. Então, o Pai, ele controla por meio de suas relações universais,
manifestações de energias físicas, mentais e espirituais. E também ele é o criador do universo do paraíso. E os criadores pessoais de universo são os filhos Micaéis, como eu já falei. Esses são conceitos totalmente novos para uma pessoa que participasse, que conhecesse apenas a Bíblia. Chegar e conhecer esses fatos é surpreendente, é mesmo surpreendente. É preciso uma pessoa estar aberta, a verdade, aberta a conhecer mais sobre Deus, para aceitar essa revelação. Então, é admirável as pessoas que amam esse ensinamento e se dedicam a servir. Como controladora física no universo dos universos materiais, a primeira fonte de centro funciona nos moldes originais da ilha eterna do paraíso. E por meio desse centro absoluto de gravidade, o Deus eterno exerce o supercontrole cósmico do nível físico, igualmente no universo central e em todo o universo dos universos. Enquanto mente, Deus atua por meio da deidade do Espírito Infinito. Como Espírito, Deus manifesta-se na pessoa do Filho Eterno e nas pessoas dos filhos divinos do Filho Eterno. Essa interação da primeira fonte de centro com as pessoas e com os absolutos coordenados do paraíso, em nada exclui a ação pessoal direta do Pai Universal em toda a criação e em todos os seus níveis. Por meio da presença do seu espírito fragmentado, o Pai Criador mantém um contato direto com seus filhos, criaturas, e com os seus universos criados. Então, nós estamos de fato em contato com o Pai através do ajustador do pensamento e também através do circuito da personalidade. Todos esses são conceitos que são ampliados no livro, mas aqui já podemos saber isso. E também é interessante que o revelador já começa a falar da ilha eterna do paraíso. É que a ilha eterna do paraíso é um centro absoluto de gravidade. E esse centro absoluto de gravidade da ilha do paraíso é que mantém toda a criação girando ordenadamente no seu lugar. A criação não sai disparada em todas as direções, sem controle. É a gravidade do paraíso que depois se transforma em gravidade linear, que a gravidade linear é a que mantém as esferas, como a Terra, girando em torno do Sol. Essa gravidade linear é uma derivada da gravidade do paraíso, mas a gravidade, por assim dizer, geral, é a que mantém toda a criação girando em torno da ilha eterna do paraíso. E também aqui é a primeira vez que se menciona o Espírito Infinito, o Deus Mente. É o Filho Eterno que é o centro da gravidade espiritual. Essa força do Filho Eterno é que atrai todos os valores espirituais para ele no paraíso. E o Deus Mente atrai todos os valores conceituais da mente para ele também no paraíso. Então, os filhos divinos do Filho Eterno são filhos criadores, são filhos do Pai e do Filho, filhos magisteriais, filhos do Filho Eterno e do Espírito Infinito, e os filhos instrutores da Trindade são filhos do Pai, do Filho e do Espírito Infinito, do Filho Eterno e do Espírito Infinito. E os absolutos coordenados do paraíso, imagino que vocês já estudaram isso nas lições sobre a introdução. Eles são a primeira fonte de centro, a segunda fonte de centro, que é o Filho Eterno, a terceira fonte de centro, que é o Espírito Infinito, a ilha do paraíso, o absoluto da deidade, o absoluto universal, e o absoluto não qualificado ou inqualificado. Esses são os que estão incluídos no termo absolutos coordenados do paraíso. Ponto 3. Deus é um espírito universal. Deus é espírito, ele é uma presença espiritual universal. O Pai Universal é uma realidade espiritual infinita. Ele é o soberano eterno, imortal, invisível, é o único Deus verdadeiro. Ainda que sejais a progenie de Deus, não deveis pensar que o Pai seja como vós, na forma e no aspecto físico, porque foi dito que fostes criados à sua imagem. No entanto, sois resididos pelos monitores misteriosos, vindos da morada central da sua eterna presença. Os seres espirituais são reais, apesar de invisíveis aos olhos humanos, mesmo não sendo de carne e osso. Todas essas as expressões, entre aspas, são citações
A maioria são citações da Bíblia. Então, o revelador nos fala da presença espiritual universal, que é Deus, da realidade espiritual infinita, que ele é um soberano eterno, imortal, invisível e o único Deus verdadeiro. Então, o significado de criados à sua imagem é esclarecido aqui nesse parágrafo 131, mas também é ampliado no livro, em outros capítulos. Capítulo 108 diz a imagem de Deus não se refere à semelhança física, nem à limitação circunscrita do dom da criatura material, mas antes a dádiva da presença do Espírito do Pai Universal no otorgamento supremo dos ajustadores do pensamento, as humildes criaturas dos universos. Então, a imagem de Deus é a presença do ajustador ou monitor misterioso. Na experiência interior do homem, a mente encontra-se vinculada à matéria. E as mentes vinculadas assim à matéria não podem sobreviver ao perecimento mortal. Abraçar a técnica de sobrevivência é fazer as transformações na mente mortal e os ajustamentos da vontade humana por meio dos quais tal intelecto consciente de Deus deixa-se gradualmente ensinar pelo Espírito e finalmente deixa-se guiar por ele. Essa evolução da mente humana, a partir da associação material até a união com o Espírito, resulta na transmutação das faces potencialmente espirituais da mente mortal nas realidades morunciais da alma imortal. A mente mortal, se for subserviente à matéria, está destinada a tornar-se cada vez mais material e, consequentemente, a sofrer uma extinção final da personalidade. A mente entregue ao espírito está destinada a tornar-se cada vez mais espiritual e, finalmente, a realizar a unificação com o Espírito Divino, que é sobrevivente e que o guia para, desse modo, conseguir-se a sobrevivência e a eternidade de existência da personalidade. Então, as transformações que nós precisamos fazer para a nossa sobrevivência incluem os ajustamentos da nossa vontade humana, atingir um intelecto consciente de Deus, ajustamentos da nossa vontade humana para fazer a vontade de Deus. Esses são os ajustamentos que nós precisamos fazer. Deixar-nos gradualmente ensinar e guiar pelo Espírito. Atingir as realidades morunciais, crescer nessas realidades morunciais da alma imortal e atingir a unificação com o Espírito Divino, a fusão com o ajustador. É aí que a nossa existência eterna estará garantida. E o resultado é a sobrevivência e a eternidade de existência da personalidade. Aqui também convém fazer um esclarecimento. A personalidade não vai deixar de existir se a pessoa não sobreviver. Ela vai se integrar no Ser Supremo. Mas o que vai deixar de existir é o indivíduo, como ser pessoal. É isso que vai deixar de existir. O mistério de Deus é o ponto 4. A infinitude da perfeição de Deus é tal que faz dele um mistério eterno. O maior de todos os mistérios insondáveis de Deus é o fenômeno da residência divina nas mentes mortais. A maneira pela qual o Pai Universal convive com as criaturas do tempo é o mais profundo de todos os mistérios do universo. A presença divina na mente do homem é o mistério dos mistérios. Então, Deus é infinitamente perfeito. Como esse Deus infinitamente perfeito vem residir na mente do ser humano, que é infinitamente imperfeito. Isso é um grande mistério. Mas aqui vem algum esclarecimento sobre isso. O mistério divino consiste na inerente diferença que existe entre o finito e o infinito, o temporal e o eterno, a criatura tempo-espacial e o Criador universal, o material e o espiritual, a imperfeição do homem e a perfeição da deidade do paraíso. Infalivelmente, o Deus do amor universal manifesta-se a cada uma das suas criaturas até a plenitude da capacidade da criatura de apreender espiritualmente as qualidades da verdade, da beleza e da bondade divinas. Então, a imperfeição do homem precisa atingir a perfeição de Deus.
E Deus se manifesta à criatura na medida da capacidade dela. E nessa manifestação de Deus, a criatura, há também o aumento inerente da capacidade. A maior recepção dos dons divinos, maior capacidade para receber, para compreender Deus, para atingir valores divinos, frutos espirituais, e toda essa transformação que é o resultado de ter fé viva e de acreditar e viver os ensinamentos. Isso é fé. Fé é acreditar em Deus e fazer a sua vontade. Então, nós podemos dizer que temos fé. E quando temos fé, essa fé que temos habilita as atividades espiritualizantes da centelha divina. Então, devemos acrescentar a nossa fé. E como acrescentamos a nossa fé? Na experiência com Deus. Dentro de nós, essa experiência viva com Deus alimenta a fé. E a fé se torna cada vez mais viva e crescente. Uma vez que a pessoa está dotada do Espírito da Verdade, isso acontece. Como uma realidade na experiência espiritual humana, Deus não é um mistério. Quando, porém, para as mentes físicas da ordem material, é feita uma tentativa de tornar claras as realidades do mundo espiritual, surgem mistérios. Mistérios tão sutis, tão profundos, que apenas o entendimento pela fé, nos mortais sabedores de Deus, pode realizar o milagre filosófico do reconhecimento do infinito pelo finito, o discernimento do Deus eterno por parte dos mortais em evolução nos mundos materiais do tempo e do espaço. Novamente, o entendimento pela fé nos mortais sabedores de Deus. Quais são esses mortais sabedores de Deus? Vamos ver. O valor da fé no reconhecimento desse elemento do Deus eterno. Capítulo 132. A fé atua no sentido de liberar as atividades supra-humanas da chama divina, o germe imortal que vive dentro da mente do homem e que é o potencial da sobrevivência eterna. E capítulo 101, a crença terá alcançado o nível da fé quando estiver motivando a vida e moldando o modo de vida. A aceitação de um ensinamento como verdadeiro não é fé, é mais uma crença. Nem certeza ou convicção também não são fé. Um estado mental atinge os níveis da fé apenas quando, de fato, domina o modo de vida. A fé é um atributo vivo de uma experiência pessoal religiosa verdadeira, uma experiência pessoal interior com Deus, na dedicação sincera a fazer a vontade de Deus, a seguir os ensinamentos, a seguir o guiamento interior e também os ensinamentos que conhecemos, reconhecemos como verdadeiros sobre a experiência com Deus. Isso é muito importante. A personalidade do Pai Universal é o ponto 5. Não permitais que a magnitude e a infinitude de Deus oscureçam ou eclipsem a vossa visão da personalidade dele. Ele que planejou o ouvido, não escutará? Ele que formou o olho, não verá? O Pai Universal é o auge da personalidade divina. Ele é a origem e o destino da personalidade em toda a criação. Deus é tanto infinito quanto pessoal. Ele é uma personalidade infinita. O Pai é verdadeiramente uma personalidade. Se bem que a infinitude da sua pessoa coloque-o sempre para além da compreensão plena dos seres materiais e finitos. Então, no capítulo 40, diz, mas o Pai não está privado do contato pessoal com as suas criaturas mais humildes. Vós não vos encontrais desprovidos da divina presença. Ainda que Deus, o Pai, não possa estar convosco por meio de uma manifestação direta de personalidade, Ele está em vós, sendo parte de vós, na identidade dos ajustadores do pensamento residentes, os monitores divinos. Assim, pois, o Pai, que é o mais afastado de vós, em personalidade e em espírito, aproxima-se o mais perto de vós por meio do circuito da personalidade e no toque espiritual de comunhão interior
como as vossas próprias almas de filhos e filhas mortais dele. Então, essa personalidade do Pai, Deus é um Pai, é uma personalidade. Ele nos criou com personalidade. Ele nos deu a capacidade de conhecer Ele. Ele nos deu a autoconsciência, nos deu a vontade, capacidade de eleição. Então, o Pai está no paraíso, é o mais distante de nós, mas também está em contato conosco, na sua própria presença, na nossa mente e também por meio do circuito da personalidade. Todos os seres pessoais estão em contato com o Pai diretamente por meio desse circuito. Ainda que os mortais materiais não possam ver a pessoa de Deus, eles deveriam regocijar-se com a certeza de que Ele é uma pessoa. Pela fé, deveriam aceitar a verdade que afirma que o Pai universal amou tanto o mundo que proporcionou o crescimento espiritual eterno dos seus mais humildes habitantes, que Ele se regocija com os seus filhos. Deus não carece de nenhum dos atributos supra-humanos e divinos que constituem uma personalidade criadora e perfeita, eterna, plena de amor e infinita. Então, nosso crescimento espiritual eterno começa aqui, nessa vida. E é possibilitado por termos mente, personalidade, ajustador do pensamento, alma, por estarmos ligados ao circuito do Espírito Santo, ao circuito do Espírito da Verdade, ao ministério seráfico, os espíritos ajudantes da mente e o circuito da personalidade. Tudo isso trabalha para nos conduzir na direção de Deus, para nos dotar de valores espirituais, desse impulso interior de buscar Deus. Sem Deus, e não fora pela sua excelsa pessoa central, não haveria nenhuma personalidade em todo o vasto universo dos universos. Deus é personalidade. E no capítulo 16, diz, a própria consciência da personalidade no homem, a autoconsciência, depende também diretamente desse mesmo fato da inata consciência do outro. Essa capacidade inata de reconhecer e de apreender a realidade de uma outra personalidade, desde a humana até a divina. A nossa consciência da personalidade, a nossa autoconsciência, também nos permite ser conscientes e conhecer outras pessoas, desde a humana até a divina. Portanto, podemos conhecer Deus porque nós temos personalidade. Essa é uma capacidade dada a nós pelo próprio Pai. Então, a dedicação da nossa personalidade a conhecer Deus é essencial, é fundamental para todo o nosso desenvolvimento espiritual, para conhecer o Pai e também conhecer e compreender de melhor modo a nossos irmãos. A ideia da personalidade aplicada ao Pai Universal é o conceito ampliado e o mais verdadeiro de Deus que chegou à humanidade, sobretudo por meio da revelação. A razão, a sabedoria e a experiência religiosa, todas inferem e indicam a personalidade de Deus. No entanto, não a tornam atestada. Até mesmo o ajustador do pensamento residente é pré-pessoal. A verdade e a maturidade de qualquer religião é diretamente proporcional ao conceito que faz da personalidade infinita de Deus e à compreensão que tem da unidade absoluta de Deus. A ideia de uma deidade pessoal transforma-se, portanto, na medida da maturidade religiosa, desde que a religião tenha antes formulado o conceito da unidade de Deus. Uma religião que não tem esse conceito é panteísmo. Por isso é importante essa revelação do Deus único, do Pai Universal. É um Deus único. Então, nesse parágrafo, temos os conceitos da imperfeição do homem, a perfeição de Deus, que Deus se manifesta à criatura na medida da capacidade dela, e que o ajustador do pensamento é pré-pessoal. Pré indica anterior. Esse é o significado do prefixo pré.
anterior ao pessoal. Então, se considerarmos que o ajustador do pensamento é um fragmento da totalidade da deidade original do Pai Universal, ele é um fragmento de uma realidade primordial anterior à manifestação da personalidade. Por isso é pré-pessoal. Esse é um conceito complexo que requer um estudo especial. Por enquanto, vamos ficar por aí. Continua na seção 5, do capítulo 1. Deus, sendo eterno, universal, absoluto e infinito, não pode ter o seu conhecimento nem a sua sabedoria aumentados. Deus não adquire experiência como o homem infinito poderia conjecturar ou entender. No entanto, ele desfruta, dentro do âmbito da sua própria personalidade eterna, de contínuas expansões de autorrealização, as quais, de um certo modo, podem ser comparáveis e análogas à aquisição de novas experiências, conforme são feitas pelas criaturas finitas dos mundos evolucionários. Esse parágrafo, para mim, sempre foi difícil de entender. Então, por isso, eu procurei esse outro parágrafo do capítulo 2, que ajuda a compreender o conceito de como pode Deus, que não adquire experiência, conviver conosco nesse mundo e vivendo a experiência humana. Deus é eterna e infinitamente perfeito. Ele não pode conhecer a imperfeição como uma experiência sua, propriamente. No entanto, ele compartilha da consciência de toda a experiência de imperfeição de todas as criaturas em luta, em todos os universos evolucionários dos filhos criadores do paraíso. O toque pessoal e libertador do Deus da perfeição paira sobre os corações e, no seu circuito, abrange as naturezas de todas as criaturas mortais que ascenderam no universo até o nível do discernimento moral. Desse modo, tanto quanto por meio dos contatos da divina presença, o Pai Universal participa efetivamente da experiência com a imaturidade e com a imperfeição na carreira evolutiva de todos os seres mortais no universo inteiro. Então, não é que o Pai adquira experiência, mas ele sim compartilha da nossa consciência da experiência da imperfeição. Então, acho que esse esclarecimento é importante para compreender o sentido desse parágrafo anterior. A personalidade do universo, no universo é o ponto 6. A personalidade humana é uma imagem, uma sombra, tempo espacial projetada pela personalidade criadora divina. E nenhum fato pode jamais ser adequadamente compreendido por um exame da sua sombra. As sombras devem ser interpretadas em termos da substância verdadeira. Então, nossa personalidade, ainda que seja uma dádiva direta do Pai Universal, não podemos avaliar como é o Pai conforme a manifestação da nossa personalidade nessa vida. Por isso, a sombra, tempo espacial da nossa personalidade é projetada pela personalidade, mas não funciona, não serve para conhecer Deus baseados na nossa própria personalidade. O Espírito Divino pré-pessoal, que reside na mente mortal, traz, como a sua simples presença, uma prova válida da sua existência factual. Mas o conceito da personalidade divina pode ser alcançado apenas pelo discernimento interno espiritual na experiência religiosa genuína. Qualquer pessoa, humana ou divina, pode ser conhecida e compreendida independentemente das reações exteriores ou da presença material dessa pessoa. Deus é espírito, personalidade espiritual. O homem também é um espírito, uma personalidade espiritual potencial. Jesus de Nazaré atingiu a realização plena do potencial da personalidade espiritual na experiência humana. Consequentemente, a sua realização em vida da vontade do Pai torna-se a revelação mais real e ideal da personalidade de Deus.
Ainda que a personalidade do Pai Universal possa ser apreendida apenas por meio de uma experiência religiosa factual, na vida terrena de Jesus, somos inspirados pela demonstração perfeita dessa realização e da revelação da personalidade de Deus em uma experiência verdadeiramente humana. Essa é a primeira menção a Jesus de Nazaré. Também é apresentado Jesus como modelo ideal de vida humana. O homem é um ser espiritual potencial. Esse é um valor otorgado a nós pela personalidade. A personalidade, ainda que nós não sejamos seres espirituais, é de natureza espiritual. É a vida de Jesus, de consagração a viver a vontade do Pai, isso que produziu aquela transformação maravilhosa em Jesus, na sua vida humana, por isso ele é o nosso modelo de vida ideal. O valor, ponto 7, o valor espiritual do conceito da personalidade. Quando Jesus falou do Deus vivo, ele referiu-se a uma deidade pessoal, o Pai do céu. O conceito da personalidade da deidade facilita a amizade, favorece a adoração inteligente, promove uma confiança arejada. As interações podem dar-se entre coisas não pessoais, mas não a amizade. A relação de amizade entre o pai e o filho, tanto quanto entre Deus e o homem, não pode ser desfrutada a menos que ambos sejam pessoas. Somente as personalidades podem comungar uma com a outra, embora essa comunhão pessoal possa ser imensamente facilitada pela presença de uma entidade tão impessoal quanto o ajustador do pensamento. Então, temos aqui os conceitos de Jesus, a amizade com Deus, adoração inteligente, relacionamento entre personalidades e que o ajustador é impessoal. Então, qual é esse conceito de amizade? Eu gostaria de compartilhar com vocês umas reflexões sobre o conceito de amizade. Acho que ajuda a compreender um pouco mais sobre esse conceito. Só um momento, estou procurando. A definição de amizade, segundo o website significados.com.br, diz que a amizade é uma relação afetiva entre indivíduos. É um relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possuem um sentimento de lealdade, proteção, etc. É um relacionamento voluntário que implica intimidade, conhecimento da outra pessoa, respeito. Algumas bases do sentimento de amizade são a reciprocidade do afeto, a ajuda mútua, a compreensão e a confiança. Outros conceitos. A amizade verdadeira envolve relacionamento. Esses atributos mútuos que mencionamos tornam-se a base em que o reconhecimento se transforma em relacionamento. A amizade leva tempo para se conhecerem, tempo para construir memórias compartilhadas, tempo para investir no crescimento um do outro. E a confiança é essencial para a verdadeira amizade. Todos nós precisamos de alguém com quem possamos compartilhar nossas vidas, pensamentos, sentimentos. Fidelidade e lealdade são a chave para a verdadeira amizade. Na verdadeira amizade, não há pensamentos negativos de como se afastar. Também a verdadeira amizade requer responsabilidade. Amigos que de verdade se encorajam uns aos outros e perdoam uns aos outros onde houve uma ofensa. Então, esses conceitos, em minha opinião pessoal, ajudam a entender esse conceito da amizade, que também está em outros capítulos do livro. É um relacionamento com Deus baseado na fé, na confiança nele, na adoração inteligente. Esse também é um fator muito importante quando uma pessoa está consagrada sinceramente a fazer a vontade de Deus. O homem consegue a união com Deus, mas não como uma gota de água poderia encontrar a unidade com o oceano. O homem consegue a união divina por meio de uma comunhão recíproca da personalidade, recíproca espiritual progressiva,
pelo relacionamento da personalidade como Deus pessoal, ao atingir de um modo crescente a natureza divina, por meio de uma conformidade inteligente, buscada com todo o seu coração à vontade divina. Uma relação tão sublime só pode existir entre personalidades. Então, temos a união com Deus, relacionamento entre personalidades, semelhança com Deus e união de vontades. Tudo isso é fundamental para esse relacionamento com Deus. Quando nós temos fé viva, estamos vivendo os ensinamentos, estamos procurando Deus dentro de nós, estamos mantendo essa amizade com Deus, Deus pode agir em nós e nos transformar, e assim atingimos gradualmente a vontade divina, a natureza divina. É uma transformação que o Pai faz em nós conforme a nossa dedicação inteligente a fazer a sua vontade. Então, esse ensinamento é mesmo muito avançado, e vai ser ampliado no restante do livro, mas já começa desde o princípio, muitas vezes falando dessa vontade divina, do valor da personalidade, da consagração da vontade humana a fazer a vontade de Deus, que é a essência da religião do Espírito. A existência da Trindade do Paraíso é um fato que não viola de forma alguma a verdade da unidade divina. As três personalidades da Deidade do Paraíso são unas em todas as suas reações à realidade do universo e em todas as relações com as criaturas. E a existência dessas três pessoas eternas tampouco viola a verdade da indivisibilidade da Deidade. Eu estou plenamente cônscio de que não disponho de nenhum idioma adequado para deixar claro para a mente mortal como essas questões do universo mostram-se para nós. Mas vós não deveis desencorajar-vos. Nem todas essas coisas estão totalmente claras, mesmo para as altas personalidades pertencentes a um grupo de seres do paraíso. Tende sempre em mente que as verdades profundas a respeito da Deidade irão clareando-se cada vez mais à medida que as vossas mentes progressivamente tornarem-se mais espiritualizadas durante as sucessivas épocas da longa ascensão mortal até o paraíso. Aqui o revelador é honesto. Ele fala que não nos desencorajemos pelas dificuldades para compreender certos conceitos, que ele também tem essas dificuldades, não como nós, mas a um nível diferente, né? Então, temos a Trindade do Paraíso, esse é um conceito novo, também na revelação. Três personalidades unidas indivisivelmente em uma entidade, que é a Trindade. A indivisibilidade da Deidade, ainda que eles sejam três pessoas, eles são uma na Trindade do Paraíso. A ascensão, espiritualização e aprendizado, três elementos essenciais para a nossa progressão espiritual e atingir o paraíso, a perfeição do paraíso. Então, essa é uma nuvem de palavras sobre todos os conceitos que estão nesse capítulo. Eu coloquei aqui só para destacar o termo Deus, é o termo mais mencionado nesse capítulo, está 143 vezes o termo Deus. Outro termo muito mencionado é personalidade, Pai, universo, homem, criatura, universal, espiritual, enfim, essas são, experiência também é muito mencionado. Essa dá um reflexo da importância desses conceitos, tais como apresentados no livro Durante. Aqui eu coloquei o primeiro parágrafo da revelação, propriamente dita, independentemente da introdução, diz: o Pai Universal é o Deus de toda a criação, é a primeira fonte e centro de todas as coisas e de todos os seres. Esse é o primeiro parágrafo. E o último parágrafo do livro diz: quando tudo estiver dito e feito, a ideia de um pai será ainda o conceito humano mais elevado de Deus. Eu coloquei aqui o texto em inglês e como eu penso que deveria ser traduzido, pois o que o revelador está dizendo nesse parágrafo, a que se refere quando diz quando tudo estiver?
Na realidade, ele está dizendo, uma vez que tudo é dito e feito, toda a revelação, todo o processo da revelação é cumprido, terminado, está feito. Tudo que eles tinham para dizer, para revelar, já foi dito. Então, por isso, o último parágrafo do livro diz, uma vez, na minha tradução pessoal, uma vez que tudo é dito e feito, a ideia de Pai ainda é o conceito humano mais elevado de Deus. Ou seja, foi entregue uma revelação amplíssima e profundíssima. E essa revelação, que começou com o termo o Pai Universal, depois de tudo que foi ensinado, dos complexos conceitos, todos os ensinamentos sobre as realidades divinas, os absolutos, tudo que foi ensinado, incluída a vida de Jesus, aquela primeira palavra, Pai, continua sendo o conceito humano mais elevado de Deus. Por isso, o revelador começa com a palavra Pai e termina com a palavra Pai. Finaliza a revelação. A ideia de Pai ainda é o conceito humano mais elevado de Deus. Esse conceito é valiosíssimo para nós, muito importante, que nos fala de amor, soberania, ensinamento, guiamento, como um pai ideal humano, alguém em quem confiamos, a quem obedecemos, desculpe, seguimos, obedecemos o ensinamento, reconhecemos como que ele é o soberano. Então, por isso, a ideia de pai, o ideal, talvez, de pai, é o conceito humano mais elevado de Deus. É assim que termina a revelação. Muito obrigada, espero que tenha sido de utilidade, que não tenha sido muito mal pronunciado o português. Se tem alguma pergunta, comentário, pode falar. Obrigada, Dini. Muito lindo. Obrigado, Dini. Um prazer. Muito grato, Chani. Oi, Roberto. Um prazer para servir você. Tocante a sua apresentação. Obrigada. Fiquei encantada, emocionada, preenchida. Que bom. Excelente aula. Essa- Obrigado, Dini. Foi lindo. Obrigada, Lilian. Que bom. Alguma pergunta, algum comentário? Gostei especialmente quando você trouxe o conceito da amizade, para dizer dessa relação que se preenche por um afeto, por um carinho. Isso foi muito forte. É mesmo, é mesmo. Uhum. Fez muito sentido. Exatamente. Quando pensamos nesse conceito, quando eu li por primeira vez no livro que o Mestre Jesus falou para os apóstolos que eles deviam ensinar simplesmente a amizade com Deus. Primeira vez que eu li isso, eu disse, como? Amizade? Isso é pouco. Mas quando eu procurei a informação, tempo depois, e comecei a achar esses conceitos de amizade, eu entendi. Claro, amizade. Não, muitas vezes nós utilizamos o termo amizade de uma forma superficial, mas amizade verdadeira. Aí é que está o significado, aí eu entendi. Por isso eu gostei de compartilhar com vocês esses conceitos. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Traz uma profundidade, uma intimidade de compreensão. É isso. Muito bom, hein? Gostei muito da apresentação. Obrigada, Samuel. Agora,
uma coisa, no apanhado geral, uma pergunta que eu quero fazer, né? Porque nessa minha caminhada, eu passei em várias igrejas e na parte que você falou sobre que ser perfeito assim como eu sou perfeito, lá eu já ouvi muitos significados sobre esse conceito, né? A minha pergunta é, Deus está falando para a personalidade do homem, esse mandamento que ele manda lá, para ser de perfeito, não seria para a personalidade do homem? Desculpe, tem um sonido por trás que não consigo entender o que você fala. Poderia baixar um pouquinho, só um momento para... Está ouvindo agora? É porque meu computador aqui não é muito bom, hein? Lá, o mandamento que diz no texto, bem no começo que você falou, que diz que Deus diz, sede perfeito como eu sou perfeito. Será que esse mandamento Deus não está falando para a personalidade do homem? Esse mandamento é para nós, como pessoas, sim. A personalidade essencial é um elemento essencial, unificador, que unifica e coordena todas as nossas dotações, corpo, mente, alma. Mas o mandamento é para nós como enquanto pessoas de forma integral, né? Não é apenas para a personalidade, somos um ser. Nós temos a capacidade de atingir a perfeição de Deus por duas razões fundamentais. A primeira é que temos personalidade. Essa é a base para termos a capacidade de conhecer Deus, né? Mas também a dotação do Espírito Divino, do ajustador do pensamento, isso é essencial. Esse é o guiamento, é a vida da alma. Sem ajustador não teríamos alma. Então, para atingir a perfeição de Deus, precisamos unificar de boa vontade, sinceramente, com amor, a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, esse é um caminho, por isso o mandado supremo é uma síntese de toda a ascensão até o paraíso, até atingir a pessoa do Pai Universal. Aí isso conseguiremos quando atingimos essa perfeição. É um processo muito longo, muito prolongado, desculpa, estou misturando português com espanhol, peço desculpas. É muito misturado, não, muito prolongado, desculpe. Mas, como o revelador diz, a pessoa deve tomar as suas decisões, as suas escolhas, unificar a sua vontade. É um processo, né? Não é que vamos atingir essa perfeição aqui. Isso, a religião evolucionária, pelo menos para mim, foi ensinado que se não atingisse a perfeição aqui, eu estaria condenada. Isso que eu recebi, esse ensinamento da religião dos meus pais. Não sei se todas as religiões têm essa crença, mas aqui a revelação vem a deixar claro que esse é um caminho longo, muito prolongado, que atingiremos no paraíso. Então, não sei se isso respondeu essa pergunta. Se alguém quiser complementar, por favor. Eu tenho uma pergunta para vocês, talvez alguém tenha interesse, especialmente as pessoas que vêm da religião evolucionária, que têm conhecimento da Bíblia. Quando eu mencionei aqueles nomes que os humanos dão a Deus, eu observei que o revelador não incluiu alguns nomes que estão também na revelação, em outros capítulos, como Javé, Jeová, El Elyon. Então, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm algum conceito de por que o revelador não os incluiu.
O que vocês acham? Eu concordo com o que você disse, que são termos, nomes que foram evoluindo. Por isso ele não colocou. Eu até acho que nunca tinha raciocinado assim, não. Mas gostei da sua interpretação, concordo com ela. Obrigada. Sim, eu penso isso, sabe, porque como eu tenho visto muitas pessoas falando, até pessoas que têm muito tempo lendo o livro Durante, falando em Yahvé, falando dele como se ele fosse um Deus, ou seja, eles atribuem esse nome, personalizam esse nome em uma deidade que é violenta, irada, que manda matar pessoas. Eles acreditam que esse ser existe, ou seja, tal como é o conceito evolucionário, né? Eles não têm ainda feito aquela distinção de que é um conceito humano sobre Deus. Não é que Deus jamais foi assim. Outras pessoas na religião evolucionária acreditam que o Primeiro Testamento, que apresenta uma imagem de Deus muito primitiva, e o Novo Testamento por assim dizer, como se Deus tivesse mudado. Eles acham isso. Eu escutei isso do meu pai. Eu não sabia nada, claro, nem sabia Não se isso era verdade. enxergam quão humano é isso, né? Exatamente. Então, eu tenho discutido isso muitas vezes com leitores do livro, nos grupos, no Facebook, por aí. Sobre esse ponto, não, é uma distinção que precisamos fazer. Tendo estudado a revelação, devemos reconhecer, assim está na revelação, que é um conceito evolucionário, que tem ido se aperfeiçoando com o tempo, mas ainda há muitas pessoas que acreditam assim. Endine, Sim. eu entendo que, assim, para os hebreus, aquele Deus se chamava Yahvé, mas já na cultura grega seria Zeus, na cultura romana, talvez Júpiter, né? Na mitologia nórdica seria Odin, na indiana seria Brahma. Então, assim, acho que se os reveladores fossem falar todos os nomes de deuses criados pelo homem, né, praticamente, mesmo que há um fundo de verdade ali, porque os homens não criam as religiões do nada, porque elas são impulsionadas pelo espírito da adoração. Então, eles criam e eles representam esses deuses como se fossem figuras supra-humanas. É um deus humano, é um homem com superpoderes, né? Os deuses das mitologias que surgiram ao longo da evolução são homens com atitudes humanas, só porque eles têm superpoderes. Mas não têm compromisso com a perfeição, né? Eles erram, assim como os homens. Então, acho que eles preferiram não citar esses nomes, porque senão teria que citar muitos nomes, né? Porque cada cultura dá um nome diferente a esse Deus, essa criação. Então, eu entendo que, por esse motivo, eles não citaram o Yahvé, porque é só um Deus cultural. Pois é. Roberto tem a mão levantada. Quer falar, Roberto? Sim, Jani, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você pode dizer alguma coisa a respeito da sua experiência pessoal com o nosso Pai. A sua experiência pessoal. Eu sei que é muito pessoal, mas se você puder dizer alguma coisa. Vou tentar. Para mim,
a primeira coisa que gostaria de dizer é que eu tinha uma busca angustiosa. Eu precisava saber se a alma existia, se existia a sobrevivência da alma, se existia a eternidade, se existia Deus. Eu precisava. E não encontrava nada. Tudo que eu encontrava não era realmente para mim uma coisa que fosse uma demonstração, que fosse claro, que tivesse convicção. Até um dia maravilhoso em que eu li uma revista. Nessa revista havia 3 artigos, um deles, pequeno, falava do livro de Urântia e dizia que ali estava toda a verdadeira vida, que afirmava que era a verdadeira vida de Jesus. Isso tinha paixão por saber. Então, consegui o livro. Para mim, foi um tempo de... Não foi fácil, a princípio. Ainda que eu acreditava, e para mim era maravilhoso, o que eu não conseguia era achar qual era, de tudo aquilo que estava nesse extensíssimo livro, que de tudo isso era para mim, para viver eu. Então, quando eu compreendi qual era o caminho, qual era a comunicação, qual era aquela dedicação a fazer a vontade de Deus, também levou um tempo, mas um dia, depois de experiências duras, difíceis, sofrimento, tudo isso, eu decidi fazer uma limpeza na minha vida, tirar tudo que não servia, começar de novo. Então, eu fiz assim, uma noite, no meu quarto, eu sentei e falei para Deus. Eu vou chorar, porque cada vez que eu falo disso, eu vou chorar. Eu falei para Deus que até aquele dia eu tinha feito a minha vontade. Desse dia, não tinha funcionado nada. Então, que a partir desse dia, eu entregava toda a minha vida para Ele, para fazer a sua vontade, só sua vontade, nada mais que a sua vontade. Então, tive a experiência mais maravilhosa, uma experiência de uma invasão de amor, de felicidade total, não posso descrever o que foi aquela maravilha. E a minha vida mudou. Passou de ter problemas, dificuldades, angústia, a ter paz, felicidade, tranquilidade. Não que não tivesse problemas depois, mas já não eram aqueles problemas que me abalavam. Então, para mim, essa foi a minha primeira experiência de receber o amor do Pai. Dali para aqui, já passaram mais de 20 anos, minha vida tem ido mudando, eu sei, espero ter crescido em diferentes aspectos, mas para mim, a minha experiência pessoal, um elemento que tem sido uma fonte de força, de crescimento, de sustento interior, tem sido a comunhão com o Pai. Eu procuro ter essa experiência de comunhão, às vezes com uma prece, às vezes sem nada, só silêncio, às vezes conversando com o Pai, às vezes, já sabe, a mente humana não para, mas procuro ficar um tempinho, ainda que seja pouco ou muito, depende do dia, de comunhão, de ficar com o Pai dentro, tentar entregar meu amor a Ele, tentar aquela adoração, como é descrita no livro, que sem pedir nem esperar nada. Isso não é fácil, é uma prática, eu procuro fazer isso, e para mim tem sido uma fonte de crescimento em todos os sentidos.
não apenas em paz, serviço, mas em discernimento. Minha mente mudou muitíssimo, muitíssimo. Eu, por exemplo, conceitos difíceis, experiências difíceis, tarefas difíceis, têm sido muito facilitadas para mim. Eu atribuo a esse crescimento. É isso que eu posso falar. André. Obrigado. Muito grato. Deus te abençoe. Gratidão, Janine, pelo ensinamento de hoje, maravilhoso. E como você falou aí, né, eu já fiz parte de algumas religiões aí, de algumas igrejas, e realmente é muito difícil, como através de algumas religiões, ver esse Deus punitivo, Deus vingador, Deus punidor, né, onde bota terror nas pessoas. Inclusive o livro de Enoque também, ele fala muito desse Deus assim, esse Deus, né, castigador, vingativo, né? E através do livro de Urântia, quando a gente passa a entender, estudar, a gente vê o amor de Deus, a grandeza. Ele é justo, mas ele é um Deus de amor. E os próprios seres, né, perfeitos, né, que não têm ajustador, mas que já são perfeitos, eles são inundados desse amor maravilhoso, esse amor de Deus. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente não consegue aceitar, pelo menos eu aqui no meu interior não aceito mais essa forma de ver um Deus vingativo, punidor, não. E sim enxergar essa grandeza desse amor dele, que é maravilhoso, né, nos envolve, né, e deixa a gente assim fascinado de saber como é tremendo esse amor dele, grande, maravilhoso, que é difícil até da mente, né, racional humana, mortal, conceber esse entendimento tão grande desse amor dele, né? Então, eu hoje não aceito de forma nenhuma quando alguém fala para mim, esse não é um Deus que, né, que através do livro de Urântia nós passamos a conhecer, esse Deus de amor, esse amor lindo e maravilhoso, e não esse Deus punitor que vai mandar fulano para aquele lugar, não, nada disso. Deus é amor, Deus é justo, mas ele é amor, né? Então, essa experiência eu tive na religião também. Infelizmente, muitos entram até por razão do medo, né? A questão do medo que é imposta através de botar esse castigo, essa punição, né? E alguns entram com esse temor, esse medo, como um Deus, aquele Deus castigador, e sem enxergar o amor, né? Não deixa nem enxergar o amor, de tanto medo, a pessoa fica com a visão ofuscada do amor de Deus, da grandeza desse amor, né? Então, sou grato a Deus por estar aqui fazendo parte dessa família, né? Junto com vocês, lendo dia a dia o livro, aprendendo, junto aqui na escola, e entendendo esse amor maravilhoso do nosso Pai universal para nós, né? Muito grato. Obrigada, André. Há um assunto com o amor de Deus, conceitos evolucionários. Eu gostaria de saber o que vocês pensam, se quiserem compartilhar o seu pensamento sobre como conciliar o amor de Deus com as tragédias, as dificuldades da vida, tudo o que acontece, por exemplo, que hoje vemos no mundo, as pessoas sofrendo. Então, a revelação fala disso, mas eu gostaria de saber qual é o seu pensamento, qual é a sua filosofia pessoal sobre o amor de Deus diante de tudo isso, se alguém quiser compartilhar. Oi, Dini. Quer falar, André? Eu só ia falar que, dentro do meu ponto de vista, que eu vejo muitas, no caso de desastres, de catástrofes, têm acontecido por culpa do próprio homem, né? E às vezes querem culpar Deus, enfim. Mas tu vê o exemplo de Petrópolis, né? Muitas regiões ali não deveriam ser construídas certas casas, ao qual construíram, houve, né, esses desastres, esses acidentes aí da natureza, mas muitos, por falta de conhecimento também, né, culpam Deus, mas muitas coisas, né, culpado é o próprio homem, né, da forma, né, de como construiu, o local, enfim.
tem todo um estudo, né, para isso, né, mas eu entendo que muitas coisas culpadas é o próprio homem, né, dessas destruições aí que tem acontecido aí, né, em todo o planeta, né. Obrigada, André. Lilian. Ai. Então, Dina, o que eu penso também, o que o André falou, né, que como nos foi dado o livre-arbítrio, que é já, né, esse Deus é amor nesse sentido também, porque ele não quer senão nós seríamos só fantoches, vamos dizer assim, ó, não teríamos escolha. E por causa dessa escolha, os nossos erros, nós temos as consequências. Porque Deus não é aquele que vai sempre, né, ele nos deixa livres para fazer aquilo que nós pensamos ser o certo, mas nós temos ali, que você colocou, né, todas aquelas personalidades espirituais a nos guiar, e mesmo assim, e isso provoca dor para todos, para toda a humanidade, né, para todo o universo, inclusive. Mas eu vejo, assim, Deus, nesse sentido, que ele sempre está, não vou dizer assim, como a gente ora e se coloca na vontade dele, ou procura, né, fazer a vontade de Deus, então ele também colabora, sabe? Eu acho que a gente não sabe do que ele nos livra durante o dia. Quantas coisas que poderia ter acontecido, a gente não sabe, a gente só vai saber depois o que Deus tem feito por nós. Então, o quanto de amor e o quanto ele responde às nossas orações, nós vamos saber só depois. Mas quando vem a dor, eu vou dizer para mim, eu sou muito assim sensível nesse sentido. Eu começo a dizer, Deus, por quê? Mas Jesus também perguntou, né? Por que, Deus? Por quê? Né? Na hora da cruz, Jesus também teve isso, né? E a gente não é diferente, a gente também pergunta, porque é muito difícil a dor. Eu penso assim. Mas então esse amor de Deus, ele sempre está presente, mas nós só vamos ver de tudo que ele nos livrou, de mais sofrimento ainda. Eu acho que Deus nos livra de muito sofrimento. Depois a gente vai ver. No momento nós temos que ter fé, né? E viver e agradecer sempre. É isso que eu penso. Obrigada, Lilian, que lindo. Adriana? Achei muito legal essa sua pergunta, irmã. Muito obrigado pela sua apresentação, foi linda. Isso vai ser abordado um pouquinho na apresentação que vem também, que vai ser eu que vou trazer o tema. O tópico é a natureza de Deus. E eu gostei muito dessa pergunta, porque o amor de Deus, nesses períodos em que a gente está passando de dificuldade, ele continua, como sempre, abundante, sendo derramado na sua totalidade pelo ser humano. Ele continua sendo derramado na sua totalidade, ele não, nem diminui nem aumenta, ele continua ali, sendo abundantemente derramado. O problema é que as adversidades que nós passamos, elas são erros de cálculo nosso, erros de cálculo mesmo. Se você faz, por exemplo, um exemplo bem bobo, né? Você vai fazer uma receita de bolo e você erra o cálculo na hora de colocar os ingredientes, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, tudo na vida é assim, a gente precisa nos capacitarmos, termos ali um direcionamento e sermos diligentes para fazer conforme o que a gente aprendeu e dar o nosso melhor. Muitas vezes a gente acha que está aprendendo o que é correto e não é tão correto e os resultados não vão sair. Não vão sair da maneira como a gente esperava. Mas é certo que quando a gente não leva em consideração a verdade, quando a gente não leva em consideração a forma correta de fazer as coisas, certamente a gente está se expondo muito a riscos.
Imagina só, a pessoa que sai para viajar por uma longa viagem sem fazer nenhum tipo de planejamento. Por certo, ela vai ter muito mais sofrimento do que uma pessoa que está se planejando, que está programando a sua viagem. A vida do homem ela foi muito atrapalhada por conta da rebelião que colocou o nosso planeta em quarentena, e por isso a gente deixou de ter muito avanço, principalmente no âmbito espiritual, porque os problemas de ordem material, eles continuam existindo. Mas, é como você disse, os problemas continuam existindo, mas a gente tem aquele seguro que tudo pode dar errado, mas Deus ainda está conosco e nós temos a vida eterna. Então, assim, essa felicidade perene, hoje ela é difícil de encontrar, porque hoje os homens têm muita dificuldade de encontrar o amor de Deus, de encontrar quem é o Pai mesmo, e de, quando o encontram, de se converter a Ele, de entregar a sua vida a Ele. Aí fica ali, protelando uma decisão que poderia ser tomada e que o colocaria numa posição de felicidade plena. Mas o homem tem medo, uma falta de fé, mas se eu me comprometer com Deus, eu não vou poder fazer as coisas que eu gosto, porque é o que vale a sinceridade, né? O homem se apega a pequenos sentimentos tão destrutivos, mas que geram um prazer imediato para ele, e deixa o tempo passar. Deixa de se colocar nas mãos de Deus e experimentar a verdadeira felicidade. Então, assim, hoje nós colhemos muito dos frutos da nossa ignorância. A própria Bíblia já dizia isso, né? O homem perece porque lhe falta conhecimento. Se caso o homem quer menos sofrimento, calcula, no caso de fazer uma casa, o lugar onde ele vai calcular a casa, que provavelmente, se ele calcular direitinho, aquele lugar não vai cair na cabeça dele lá na frente. Mas com relação ao pecado, o homem precisa conhecer a Deus, se entregar a Ele, passar pelo novo nascimento e fazer da sua vida uma nova vida com Deus. Assim, pode cair o mundo do lado dele. 1000 cairão à sua direita, 2000 à sua esquerda, você não será atingido. Isso é espiritual. Mas as pessoas acham só que é salvação temporal que Deus está nos dando, e não entende que isso é abalar o espírito dele, o ânimo dele. Né? Então, assim, o amor de Deus continua o mesmo, abundante, e talvez as pessoas, em momento de sofrimento profundo como esse, se tornem mais receptivas para o amor de Deus. Quizá fosse assim, né? E todos pudessem se salvar olhando para Deus e se segurando nele nesses momentos. Grande beijo, muito obrigado pela palestra. Obrigada, Adriano, que lindo. Isabela. Primeiramente, obrigada por compartilhar o seu conhecimento e a sua história de vida com Deus. Muito lindo, eu achei muito bonito. Em relação ao amor de Deus, o livro de Urântia, ele fala que nós éramos um todo, nós participávamos do todo. E, em algum momento, nós fomos descendo nas dimensões e fomos nos fragmentando. Então, me dá uma sensação que nós temos pedaços nosso, em tudo que é parte. Tem um pedaço que está na família, mas está dentro de mim. Eu tenho vários personagens que, de dia e de noite, eu tenho que lidar com eles, e eu tenho que escolher. E não é fácil essa luta interna. Não é fácil juntar essas poeiras, esses pedacinhos que estão dentro de mim. E Jesus disse que a nossa tarefa é da gente cuidar da gente mesmo. Essa é a única tarefa que eu tenho. Eu já falei para ele que é dificílimo.
para mim. E então é difícil para nós humanos lidar com isso. E nós somos puro amor. Nós somos amor puro o tempo inteiro. E tudo que nós fazemos por amor. E nós não acreditamos que nós somos amor. Nós não acreditamos que Deus está dentro de nós. Nós não acreditamos que o nosso coração pulsa amor o tempo inteiro. Porque nós estamos num profundo sono, num profundo desconhecimento de quem nós somos. Para que nós tenhamos consciência, nós temos que viver no aqui e no agora, nem no passado, nem no futuro. Não é fácil. Vivemos numa dimensão entre dois polos. O nosso cérebro nós temos dois cérebros. Um direito e um esquerdo, o feminino e o masculino dentro de nós. E essas forças, elas são antagônicas, elas se harmonizam em algum momento, e assim eu vou vivendo e buscando o equilíbrio da vida com essas forças que estão dentro de mim e que estão fora de mim. E eu tenho que equilibrar o que está dentro de mim, porque fora será equilibrado. Mas eu não enxergo o amor. Não é fácil enxergar o amor e eu sendo o próprio amor. Muito obrigada, Isabela. Neemias, passo a sessão para você. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Jenny. Obrigado a todos aí que participaram. Né? Próxima quarta estaremos aqui novamente para a segunda aula, que será apresentada pelo Adriano, vai falar sobre a natureza de Deus. São todos bem-vindos. Obrigada a todos pela presença, obrigada pelo convite, Neemias, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado, Jenny. Deus abençoe a todos, tenham boa semana. Obrigada, igualmente. Boa semana. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigado por isso tudo.